Tadel retrasado, nós iniciamos aqui, falamos sobre 6 coisas importantes que Pedro fala para os líderes, né? E nós utilizamos da passagem de 1 Pedro, no capítulo 5, de 1 a 4, que diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então você vê claramente aí que o apóstolo Pedro, ungido pelo Espírito Santo, fala aos líderes. Ele diz: eu apelo aos presbíteros. Então ele está falando ali na qualidade de líder, ele está tendo uma conversa de líder para líder. E hoje o Espírito Santo está tendo esta conversa entre o Senhor e todos nós, que somos líderes da nossa geração, né? E nesses versículos nós vemos a conduta que nós devemos ter no pastoreamento e no cuidado dos irmãos, né? No outro Tadel, nós vimos 3 maneiras erradas no pastoreio e no cuidado das ovelhas do Senhor, né? Nós vimos isso no Tadel passado. Por exemplo, uma das condições erradas que nós não devemos cuidar dos irmãos é quando é feito por obrigação, né? No sentido do líder se sentir coagido, forçado a liderar uma célula, a discipular uma pessoa, a atuar no ministério. É um peso, é um negócio, sabe, estranho, que a pessoa fica ali estressado o tempo todo, né? É muito trabalho, é muito estresse. Então a pessoa se faz por obrigação, e nós não devemos liderar desta forma. Uma outra forma também errada, que está nesses versículos, é calculando que vão ganhar com isso, né? Não por ganância, não por avareza. Nós não devemos liderar as pessoas atrás de cargo, atrás de posição, atrás de poder, atrás de qualquer tipo de benefício. Nós não devemos olhar para a obra de Deus, para o ministério de Deus como algo, uma fonte de lucro. Não, porque quando a gente pensa assim, infelizmente estamos com a semente da avareza dentro de nós. E avareza é idolatria. Então, quando a pessoa trabalha na obra de Deus com interesse, é porque ela está trabalhando para Deus? Não, ela está trabalhando na obra de Deus, mas não para Deus. Porque a avareza é idolatria. E idolatria é servir a outra coisa que não seja o Senhor. Então, pode uma pessoa trabalhar na obra de Deus e não servir a Deus? Com certeza. Amém, queridos? Então é muito importante a gente entender isso daí, tá certo? Nós também não devemos cuidar das pessoas como mandões, dando aos outros o que fazer o tempo todo, dizendo o tempo todo. A pessoa é dominadora, manipuladora. Parece que o líder se comporta como o dono daquela pessoa, só pode sair da hora que quer, do jeito que quer, com quem quiser. Não, não é assim. Não podemos ser como mandões. Não. Então, nós vimos essas 3 características erradas de como cuidar das pessoas no Tadel passado. Hoje nós iremos destacar as 3 maneiras corretas que o Espírito Santo nos ensina quando a questão é o trato com as ovelhas. Então nós já falamos daquilo que é errado, agora a gente precisa aprender o certo, né? E a primeira coisa que nós devemos entender: nós devemos trabalhar na obra de Deus porque nós desejamos agradar a Deus. Como diz o versículo: pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados.
olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Não é por obrigação, é de livre vontade. Como Deus quer. Deus quer que eu e você trabalhemos na obra de Deus de livre vontade. Né? Não por obrigação, mas de livre vontade. Sabe, irmãos? E a maior motivação do líder em trabalhar na obra de Deus é agradá-lo. Tudo que nós vamos fazer na obra de Deus, a nossa motivação, nosso coração deve ser para agradar a Deus. Por quê? Porque nós vamos estar demonstrando na prática o amor e a gratidão por tanta transformação que o líder experimentou depois que encontrou a Jesus. Como é que eu vou mostrar na prática que eu sou grato a Deus, que eu amo a Deus? Me envolvendo nas coisas de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Quando o marido fala, amor, eu amo você, né? Aí a mulher fica, ele me ama. Mas isso é só de palavra. Só isso é muito bom. A mulher, ela gosta de ouvir. Mas mais do que ouvir, ela gosta de ver o cara vivendo de acordo com aquilo que ele fala. Porque se ele diz que ele ama a mulher, mas na prática maltrata ela, o que ela diz? Não, esse lance aí que tu está falando aí é só de palavra. Na prática mesmo, tu faz tudo errado, tudo contrário do que tu fala. Então tem muita gente, infelizmente, assim. Eu amo Deus, eu temo a Deus, eu tenho fé em Deus, mas vive tudo errado. Aí Deus olha e diz, mas como que tu me ama, parente? Faz tudo errado. Como que tu me ama se tu não guarda os meus mandamentos? Deu para entender, queridos? Então a gente precisa entender que nós devemos cuidar das pessoas, devemos nos envolver na obra de Deus, para nós agradarmos a Deus, porque nós somos gratos ao Senhor, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós trabalhamos para o Senhor porque nós amamos o Senhor. Nós encontramos a pérola preciosa que deu razão para a nossa vida. Hoje nós temos um propósito eterno. Sabe? Nós sabemos para onde nós vamos depois que a gente partir dessa terra. O Senhor nos salvou, nos deu um caminho maravilhoso. E enquanto a gente não chega lá, a gente vai procurar viver bem debaixo da bênção dele aqui. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Sabe? Então, quando nós temos essa motivação de agradar a Deus, nós vamos liderar para a gente agradar a Deus. E aí, a gente é tão grato a Deus, e a gente ama tanto a Deus, que agora a gente resolve, a gente decide, de livre vontade, trabalhar para que outras pessoas possam também ter acesso a essa verdade transformadora. Então é de livre vontade, não é por obrigação. É eu que decido, eu que resolvo liderar uma célula, eu que resolvo me envolver no ministério, eu que resolvo discipular, eu que resolvo trabalhar de livre vontade. Eu quero fazer isso, porque o Senhor me salvou, o Senhor, sabe, transformou a minha vida, o Senhor me deu um propósito, né? O Senhor me deu pessoas que acreditam em mim, pessoas que cuidam de mim, pessoas que me corrigem, que me exortam, que me colocam no lugar certo, pessoas que cuidam de mim. Então, em contrapartida, eu vou cuidar de alguém, de livre vontade. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Essa deve ser a nossa motivação. Esse deve ser o nosso combustível para agradar ao Senhor. Sabe, irmãos, isso daí tem batido muito forte no meu espírito esses tempos. Quando estamos com esse pensamento de agradar a Deus, sabe, nós não vamos fazer a obra de Deus por obrigação. Nós não vamos fazer a obra de Deus como um peso, coagido ou imprensado. Não. Nós vamos fazer a obra de Deus de livre vontade.
como Deus quer. Né? Como Deus quer. Então, a primeira forma de nós fazermos a obra de Deus, liderarmos e cuidarmos das pessoas da forma certa, é com o intento de agradar a Deus. A segunda forma correta é agindo com espontaneidade, como diz a palavra. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Né? Com espontaneidade. Nós vemos aqui claramente, irmãos, que a pessoa deve cuidar das coisas de Deus livre da avareza, longe da ganância, ou seja, livre de mamon. Sabe, irmãos, a raiz de querer trabalhar para Deus deve estar no desejo de ser útil, deve estar no desejo de servir aos seus irmãos. A raiz de querer trabalhar para Deus deve estar, sabe, no desejo de servir a causa de Cristo. Né? Então, essa deve ser nossa motivação principal. A raiz que deve motivar a gente é o desejo de servir. Não ter aquela ganância, mas o desejo de servir. Livre, com espontaneidade. Sabe, meus queridos, nesse dia a dia do cuidado, da visita, do discipulado, né, da obra, do ministério ali, se por alguma razão ou alguma forma você receber algum benefício, receber alguma bênção, ou alguma recompensa de alguém, de um discípulo, da sua célula, você foi homenageado, fizeram uma festa surpresa para você no seu aniversário, no aniversário de casamento, né? Ouviram lá o pessoal da sua célula que você estava precisando de algo para terminar um projeto seu, e eles se reuniram lá, e foram lá e lhe abençoaram. Meu irmão, que isso seja como uma consequência natural, espontânea, por parte do liderado. E não do líder. Olha, eu estou fazendo aniversário, hein? Bora, pode fazer aí a comunhão para mim, porque eu faço para todo mundo, vocês vão fazer para mim agora. Eu quero isso, isso, isso e isso. Isso é avareza. Isso é olhar como fonte de lucro. Vocês estão me entendendo? É muito forte. Né? Agora, é claro que Deus é justo e recompensa os seus servos. Então, é normal que um bom líder, um bom discipulador, né, a pessoa é tão grata, o liderado é tão grato pelo cuidado, pela atenção, pelo preço que a pessoa está dando, que ela faz o possível para agradar o líder dela, o discipulador dela, né, compra um presente, compra uma coisa ali e tal, viu que a pessoa está precisando de algo, mas isso deve ser por parte de quem, irmão? Do liderado, algo espontâneo. Você está me entendendo? Né? Espontâneo. Sabe, meus irmãos, isso é muito sério, é muito forte. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que Deus recompensa, Deus abençoa, porque Ele não é justo, né? Ele não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Mas isso deve partir realmente do liderado, sabe? Então nós não devemos de maneira nenhuma motivar o nosso coração no serviço do reino de Deus na base do interesse pessoal. Não posso fazer isso, você não pode fazer isso, né? Se você tiver algum ganho, tiver alguém chegou, né? Tantos testemunhos que a gente ouve por aí, da igreja se reuniu, abençoou alguém, né, construiu ali, fez um puxirum aqui, sabe tudo, né, abençoou a vida de líderes, com bens, com imóveis, com veículos, mas isso deve ser algo o que, irmãos? Natural, espontâneo, por parte do liderado, e não como uma forma de manipulação do líder. Não pode acontecer, sabe, irmãos? E olha, queridos, isso é muito forte. É muito forte.
Tem uma coisa que eu tenho muito cuidado. E é normal nas minhas visitas pessoais, no cuidado que eu faço com as pessoas às vezes ficam tão gratas e me abençoam com alguma coisa, uma fruta, com um peixe, com aquilo que eu gosto, que eles sabem que eu gosto. Alguns ofertam mesmo na minha vida, primiciam, mas isso é espontâneo, né? Eu desafio qualquer pessoa em todos esses anos, dizer, olha, o pastor Atilano chegou lá em casa, começou a conversar conosco, orou, aí ficou olhando pelo quintal e perguntou, irmã, a senhora já dizimou das galinhas? Pega aquela, a senhora dizimou dos patos, pega aquele, vou levar. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Agora eu já saí várias vezes dentro da casa de irmão com galinha na mão, tá, irmão? Já teve ovelha que ficou brava demais comigo, porque ficou guardando a bênção e eu não cheguei para lá para pegar. E ligou para mim, porque tal, o senhor não me ama, que não sei o quê. Minha irmã me perdoe, e ela, olha, irmão, perdoe, olha. Aí no final eu disse, pelo menos a senhora não tem uma coisa para falar de mim. Ela disse, o quê? Que eu não sou avarento. Ela ficou calada do outro lado. Né? Porque se eu fosse um peão de olho e, né, tá pegando as coisas, eu ia dispensar um negócio desse. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, amém, queridos? Então a gente tem que olhar para a obra de Deus com motivação certa. Amém ou não amém? Motivação correta. Jamais eu vou sair da minha casa para fazer visita para os meus irmãos com o intento, não, hoje eu vou sair, vou passar no irmão fulano, no irmão ciclano, no irmão beltrano, e eu vou dar um jeito de conseguir de lá da casa do irmão isso. Quando eu chegar em casa, meta garantida. Não. Isso daí é interesse. E nós não podemos fazer isso, amém, irmãos? Esse exemplo você não tem do seu pastor. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Já teve gente, muita pessoa, irmão, que já se aproximou de mim para tirar vantagem, né? E já de muito tempo se aproximam da gente com interesse, né? Já teve várias pessoas que já frequentaram as nossas células em troca de favores, né? Sabe? Como eu era professor, já teve vários jovens, pais e mães de jovens, que começaram a ir na célula, porque queria que eu desse nota para o filho poder passar. Professor, olha, quebre o galho do meu filho lá, professor, que eu vou na célula lá. Já teve gente, né, que se aproxima da gente, entendeu como é que é, por causa do dinheiro. Olha, pastor, eu estou passando dificuldade, para o senhor me prestar tanto aí, olha, eu vou no culto hoje. E assim as pessoas vão se aproximando por interesse. Vocês estão me entendendo, irmão? E a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, sabe? Pessoas vêm aos cultos e em reuniões para receberem algo em troca. Tem gente que vem, várias e várias pessoas chegam na igreja, passam o culto todo aqui e se derramam na presença de Deus e tal. Terminou, me espera para poder chegar e dizer, olha, eu estou precisando do remédio, estou precisando de uma cesta, estou precisando de dinheiro. E a gente vê claramente que não é, está mentindo. É por interesse. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? É muita gente, irmão, não é pouco, não, é muita gente. Cada testemunho que a gente for falar aqui, meu Deus do céu, sabe? Gente que se aproxima da gente nas campanhas políticas, meu Pai eterno. É candidato de todo canto. Já para se aproximar de mim e de olho em vocês. Não, porque se eu fechar com o pastor, já fechei com a igreja, estou eleito. E se eu fosse um pastor avarento, meu irmão,
Queridos, são muitos os perigos, são muitos os convites, são muitos os manjares, e nós precisamos estar muito atentos a essas questões. Precisamos buscar muito ao Senhor para guardar o nosso coração e ter a motivação certa para fazer as coisas. Sabe? E o mesmo preço que eu tenho que pagar, você precisa também ter. Amém ou não, amém? Já teve pessoas que se aproximaram da nossa casa, com o intuito de acabar com a família. A gente sempre trabalhou muito, minha esposa sempre trabalhou, também sempre trabalhei muito, a gente sempre precisou de pessoas para estar dentro de casa, para estar cuidando. Já teve situações de pessoas, né, de mulheres, pedirem muito para trabalhar em casa, porque estava de olho em mim. Para você ver como Satanás não escolhe não. É bonito, é feio, é qualquer um. Aí quando entra assim, eu já fico logo, né? Logo olhando. Meu Deus. Né? Será que não tem lá uma sete sai, uma pombagira, uma mariana, uma margarina por trás dali? A gente já fica logo de olho, né? E já aconteceu, irmão. Já aconteceu uma vez, igual uma vez, que uma ex-aluna minha pediu muito, ficou sabendo, né, que a gente estava sem alguém em casa, pediu muito, foi para lá, passou 3 dias. Aí uma vez eu cheguei em casa rápido, né? Quando eu cheguei, eu vi que ela fez uma manobra ali, e eu no corredor e tinha um fogão. Aí no corredor que eu fui, ela ficou para frente do fogão, era frango assado de forno. E na minha passada, ela rápido se agachou e abriu a tampa, né? Eu parei, fiquei olhando. Disse, rapaz, aí tem. Aí a gente faz questão de parecer que a gente é crente, entendeu? Ora, aí a pessoa diz, pô, não, aqui não tem nada para mim não. Pensei que ia ser, né? E tal. E ó, vai embora. A maioria vai que não volta nunca mais. Porque entrou com a motivação errada, entrou como um laço do inimigo para acabar com o projeto de Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Então é assim que funciona. O cara tem que ficar muito atento, você tem que ficar muito atento. As pessoas se aproximam mesmo por interesse e muitos são usados pelo inimigo. A gente ri e tal, mas o negócio é sério, meu irmão. Você não tem noção do preço que a gente paga para poder se manter em pé, para não causar escândalo para o nome de Cristo, para o meu nome e para o nome da minha família. Portanto, o preço que eu tenho que pagar, pague você também. Porque é forte, irmãos. Sabe? E a gente precisa estar muito atento a isso, amém? Fique ligado nesse tipo de relação. Dependa do Espírito Santo para lhe livrar dos laços de interesse e de decepcionar ou azedar o seu coração. Teve uma, vou abrir um parênteses aqui, que entrou, viu que não tinha nada, foi embora e ainda levou um monte de coisa dentro de casa. E assim, agora não, né, que a gente já está mais veterano, mas naquele tempo, a gente era novinho, dançarino do street dance, malhava na academia, tinha cabelo ainda, não tinha barriga, né? Mas tome cuidado você, viu, que está no meu tempo assim, já do meio-dia para tarde, já tem uma protuberância. Não, para o inimigo não interessa isso aí não. Não, mas quando? E quando ele pega pesado. O cara às vezes está meio morto, né? Ah, não tem mais nada, não vai acontecer mais nada comigo. E o cara pega, baixa a guarda. Aí aparece assim, né? Aquelas meias, né? Tchá, chegou, acabou com o olho. Olha, rapaz, eu acho que eu não estou morto, não. Vai e entra na parada para te ver. Olha, meu irmão, isso é forte. Sabe? Terceira forma correta de fazer a obra de Deus. Apontando o caminho com toda a gentileza. Amém, queridos?
apontando o caminho com toda a gentileza. Pastarei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O que é apontar? Apontar é caminhar junto. Apontar é andar junto, sendo modelo para os liderados. Sabe, irmãos? Sendo modelo para os discípulos, para os filhos, naquilo que se está instruindo. Então, se eu estou instruindo algo, eu vou precisar me encaixar naquilo que eu estou ensinando, porque aí eu estou sendo exemplo para aquelas pessoas. Aqui não se encaixa muito aquele ditado, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não vai dar certo. Então nós temos que instruir as pessoas ensinando a palavra e mostrando o que deve ser feito dentro dos princípios da Bíblia e não conforme os nossos próprios conceitos. Irmãos, é tão importante você estar muito ligado nisso. Nós precisamos, a bússola que vai nos ajudar a orientar as pessoas é a Bíblia. Você não pode orientar alguém de acordo com o seu entendimento, porque o seu entendimento pode ser um entendimento bom, mas você tem que se certificar que o seu entendimento está de acordo com a Bíblia. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É muito importante. Então, o que a Bíblia fala a respeito disso? Aí nós vamos para a palavra de Deus e nós vamos ensinar as pessoas dentro da palavra de Deus. Daí que vem a necessidade da gente conhecer um pouco a palavra de Deus, buscar realmente o entendimento da palavra do Senhor, para a gente não entrar em entendimento humano. É por isso que hoje está tendo muita gente, sabe, com muita confusão na mente, porque segue muito conceito humano. Olha, rapaz, eu acredito, olha, eu acho que esse negócio não é assim, porque aí vai aquele monte de ideia que vira ideologia, que vira regra de uso e costume, doutrina, aí a pessoa entra naquilo e quando ela vai para a palavra de Deus, não tem respaldo lá. Você está me entendendo, meu querido? Então é muito importante a gente tomar muito cuidado com isso, amém? Então nós vimos hoje aqui como nós devemos liderar. Nós devemos liderar porque desejam agradar a Deus. Nós devemos liderar agindo com espontaneidade. E nós devemos liderar apontando um caminho com toda a gentileza para os nossos filhos na fé, nossos discípulos, nossos filhos em casa. Apontar o caminho, caminhar juntos, estar juntos. Sabe, irmãos, que o Senhor preserve o nosso coração para sempre pastorearmos o rebanho de Deus de acordo com a sua vontade. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor porque Ele é bom.